Eu sempre assisti muitos filmes e séries e eu sempre queria ser a personagem principal. E parando para pensar esses dias do porquê que eu sempre quis estar vivendo o que elas vivem, eu percebi que é porque eu sempre achei a vida delas muito mais interessante do que a minha. Obviamente, né, elas são personagens que estão ali para serem interessantes, mas eu fiquei pensando do porquê que eu não poderia ser tão interessante quanto elas. E eu percebi que eu posso sim ser interessante. Não exatamente como elas, porque eu acho que eu não conseguiria ser uma agente do NCIS, ou eu não conseguiria ser uma fada num bosque encantado, mas eu conseguiria ser uma Rory Gilmore de Gilmore Girls, eu conseguiria ser uma Ellie Woods se eu quisesse. Então eu resolvi ser uma pessoa mais interessante. E eu não quero simplesmente parecer ser uma pessoa interessante. Eu quero ser uma pessoa interessante para eu gostar do que eu estou vivendo. Porque muitas vezes eu deixava de fazer as coisas que eu queria fazer, porque obviamente o que estava passando na TV era mais interessante do que a minha vida real. Só que se eu quero parar de ficar jogada no sofá passando os meus dias assistindo TV e séries, eu preciso descobrir coisas para fazer que me deixem mais interessante. Essas personagens, obviamente, não passam o tempo inteiro no celular, elas vivem a vida, até porque, né, nenhuma série mostraria uma pessoa jogada no sofá o dia inteiro só mexendo nas redes sociais. Mas, enfim, elas leem, elas estudam, elas têm um propósito pelo qual elas vão atrás, e é isso que torna uma pessoa interessante. O fato de ela saber o que ela quer e ela fazer as coisas que ela precisa para conseguir chegar ali. Eu penso isso, pelo menos. E eu comecei, então, essa semana passada, a ter ações que eu creio que no futuro vão me fazer ser uma pessoa mais interessante. E eu vou citar elas aqui para vocês. Caso alguém tenha interesse também em se tornar mais interessante, pode roubar algumas dessas minhas ações para fazer também. Eu acho que eu acabei de escutar um tiro. Estranho. Primeira coisa que eu comecei a fazer. Eu voltei a estudar, por conta própria, conteúdos que me interessam. Eu acho que eu já postei alguns vídeos aqui no canal falando sobre a minha questão com os estudos. E eu não estou fazendo nenhuma faculdade no momento, nem presencial e nem online. E então, eu estando sem estudar em casa e sem estudar fora, eu vou ser bem sincera com vocês, eu estava me sentindo uma pessoa burra, porque eu não estava indo atrás de nenhum tipo de conhecimento. Então, eu decidi voltar com horários de estudos por conta própria. E eu comecei a estudar 3 matérias e mais uma ali separadinha, que é o principal de tudo isso. Mas essas 3 matérias, então, eu comecei a estudar marketing, que é um ramo que eu estou muito interessada e que eu planejo começar a trabalhar nisso. Estou estudando também História do Brasil, porque eu vi um desses vídeos na internet de pessoas parando estranhos na rua e perguntando coisas sobre o Brasil, e a grande maioria das pessoas não sabem responder muitas coisas, e eu fiquei pensando, se algum dia isso acontecer comigo e eu não saber as respostas sobre o meu Brasil, eu vou me sentir muito mal. E sim, só por causa disso eu comecei a estudar a História do Brasil. E a terceira também eu comecei a estudar inglês. Eu já tenho uma boa noção de inglês por causa da escola. Então, pelo que eu vi ali, eu estudo pelo ChatGPT, que é muito bom, aliás. Eu tô num nível intermediário, algo assim. Então, para mim é mais fácil estudar por conta. E o último que eu estou estudando, que é o principal de todo o meu canal, digamos assim, que é a disciplina. Eu estou estudando também sobre disciplina, porque nada melhor do que estudar disciplina para aprender a ser uma pessoa mais disciplinada. Outra coisa que eu comecei a fazer também, eu danço há mais de 10 anos
E eu tenho um canal de dance covers aqui no YouTube também. E por eu estar trabalhando há alguns meses atrás, eu fiquei muito tempo inativa do YouTube. Então eu voltei a ter uma rotina que me permita aprender novas coreografias e ensaiar para mim postar novamente no meu canal do YouTube, que foi por onde eu comecei aqui nesta plataforma. Então eu tenho muito carinho pelo aquele canal e me entristecia muito o fato de eu ter que parar ele por tanto tempo por conta da vida, né? Eu tava trabalhando CLT, então segunda a sábado, e eu tenho ensaio de dança todos os domingos de manhã, às vezes era domingo de tarde também, o dia inteiro. Então, como estava tudo muito corrido, eu acabei deixando o YouTube de lado, principalmente aquele outro canal. Então, felizmente agora eu consegui voltar com isso. Outra coisa também que eu acabei deixando de lado, mas não era por conta de correria, foi por desleixo mesmo, que eu abandonei as minhas leituras por um bom tempo. Então, eu também retornei com a minha leitura diária, que é tanto sobre o meu devocional durante as manhãs, como leituras mais bobinhas, digamos assim, de livros que eu gosto de ver. Eu tenho toda a coleção lá em cima da N com E, tem muitas pessoas que já assistiram a série no YouTube e ficaram incrédulas, assim como eu, que eles cancelaram. Mas, galerinha, a coleção ela tem aí uns 8 livros, tem muita coisa para ler. Então, para quem ficou triste, assim como eu, que eles cancelaram a série, eu sugiro vocês irem atrás da coleção. Eu comprei na Amazon, eu ainda não sei se está disponível, mas eu comprei a coleção inteira, 8 livros. 8 livros por uns 60 e poucos reais, estava bem em conta, só que isso já faz muito tempo, então eu não sei se ainda tem por esse valor. Mas a leitura é uma coisa que, obviamente, independente de que gênero você gosta de ler, a leitura em si já te torna uma pessoa mais interessante. Tem outra coisa também que eu quero muito começar, nem digo para ser uma pessoa mais interessante, mas para mim é mais algo para mim realizar um sonho mesmo, que é aprender a tocar violino. Eu sempre fui muito apaixonada por músicas clássicas e o violino sempre chamou muito a minha atenção. Então, é uma das coisas que eu planejo iniciar também, aprender a tocar violino. O que tem um sério problema, porque eu moro numa cidadezinha do interior do Rio Grande do Sul. E aqui não tem muitas opções, então eu não sei exatamente se teria alguém que ensine violino. Mas, como hoje em dia nós temos a mágica do YouTube, tem a opção de eu aprender a tocar pelo YouTube, né? Só que eu ainda precisaria comprar o violino, que é caro, e eu estou desempregada. Então, esse meu sonho parece um pouco distante no momento, mas assim que eu voltar a trabalhar e eu conseguir uma graninha, eu espero muito conseguir comprar um violino. E eu fico pensando já daqui a alguns meses / anos, quando alguém me perguntar alguma coisa, e o que você faz de hobby? Eu vou falar, cara, eu danço, eu leio, eu escrevo, eu toco violino, eu faço crochê, eu tricoto, eu adoro fazer um monte de coisas. Quanto mais coisas eu sei fazer, menos entediado eu fico sem as redes sociais, porque é uma coisa que eu estou, como eu posso dizer, cansada, literalmente, das redes sociais, de ficar vendo a vida das pessoas e não viver a minha. Então, quanto mais hobbies eu tiver, mais interessante eu vou ser e menos tempo eu vou passar nas redes sociais. Esse vídeo, ele é basicamente para lembrar vocês que a vida, ela pode ser interessante. A gente só tem que colocar prioridades no que a gente vai fazer na nossa rotina para que a nossa vida se torne interessante. Em vez de você olhar uma série onde o personagem passa o dia inteiro estudando e você está vendo isso, por que você não tenta passar um dia estudando? Entre você entrar nas redes sociais e ver que fulaninho caminha todos os dias de manhã, você pode começar a deixar o fulaninho de lado e você começar a caminhar todos os dias de manhã.
Então, são pequenas mudanças que a gente pode fazer na nossa vida que automaticamente vai deixando a gente mais interessante. E eu sinto que é uma coisa bem legal, porque daqui a alguns anos, quando eu tiver uma família, tiver uma filha, que eu quero muito ser mãe de menina, mas enfim, né, só Deus sabe, eu poder olhar pra minha filha e falar, ai, porque aqui é uma foto da sua mãe tocando violino, aqui é uma foto da sua mãe fazendo um cachecol de tricô, aqui é a sua mãe dançando num festival em Curitiba. Então, tu já pensou se você for abrir um álbum de fotos? Nossa, álbum de fotos, nem sei se as pessoas ainda têm isso hoje em dia. Eu ainda revelo fotos pra colocar no meu álbum, né? Enfim, você ir atrás das fotos da sua juventude pra mostrar pra sua filha e não ter nada, porque o tempo todo você estava nas redes sociais. Enfim, isso é algo que eu penso. E eu quero ser uma pessoa interessante pra mim, mas eu também quero ser uma pessoa interessante pra a minha próxima geração, digamos assim. Porque eu penso na minha mãe. A minha mãe tem tanta história da vida dela que ela conta pra mim. E são histórias de vida mesmo. Ela não teve oportunidade, né, de ter nenhum hobby, de tocar violino e de dançar e essas coisas. Mas as histórias que ela conta pra mim, das coisas que ela fazia, é tão legal a gente escutar e saber sobre a vida dos nossos pais. Então, eu também quero ser interessante para minha família do futuro. Bom, e se você também quer ser uma pessoa mais interessante e não sabe por onde começar, eu aconselho você a sentar numa mesa ou na sua cama, ou enfim, num lugar que você esteja confortável e botar uma musiquinha ali e pensar, primeiramente, no que você gostaria para o seu futuro. A partir daquilo, você vai pensar no que você vai ter que fazer para conseguir chegar naquilo. Porque no futuro eu quero viver do YouTube. A Mariana aqui falando, né? Para mim viver do YouTube, então eu tenho que ser uma pessoa que grava vídeos frequentemente, que sabe editar, que programa. Eu quero postar sobre ser uma pessoa disciplinada. Mas para mim falar sobre como ser uma pessoa disciplinada, primeiro eu tenho que ser uma pessoa disciplinada. Algo que eu não sou ainda no momento. Mas eu estou estudando sobre a disciplina e eu estou tentando todos os dias me tornar uma pessoa mais disciplinada, para mim poder mostrar aqui no canal também esse conteúdo. Eu quero mostrar sobre a minha vida como dançarina, eu quero mostrar sobre eu daqui a algum tempo aprendendo a tocar violino. Então, a melhor coisa que tem para você saber o que você tem que fazer hoje é saber aonde você quer chegar daqui a alguns anos. E é meio irônico falar sobre isso, porque eu vim ali de um tempo que eu estava muito perdida na minha vida, eu estava sem rumo, parecia que eu não tinha ideia de quem eu queria ser. Então, eu fiquei jogada no sofá durante muitos meses, parada, sem fazer nada, porque eu não sabia o que eu queria ser, então eu não sabia o que eu teria que fazer para chegar naquilo. E um dia eu me cansei dessa situação de estar todo dia jogada no sofá, passando o tempo inteiro vendo séries sobre vidas interessantes e pessoas interessantes, e eu não ser uma dessas pessoas. E foi nesse dia então que eu resolvi vir aqui para minha escrivaninha e pensar sobre a minha vida. E isso foi uma ótima escolha para mim. Mas enfim, o vídeo vai ficar por aqui. Se você gostou do vídeo, deixe o seu joinha. E comenta aqui embaixo se você tem algum hobby que você acha uma coisa muito interessante que você faz, que eu gostaria de saber o que é, vai que me interessa também e eu decido aprender, porque eu adoro aprender novos hobbies. Nós nos vemos no próximo vídeo, um beijo no coração de vocês e tchau!